Doutor, queria juntar dois assuntos, claro, nessa semana repercutindo bastante na área da saúde a decisão do governo brasileiro de anunciar o fim do estado de emergência em saúde no Brasil, decretado por causa da pandemia. E a gente tem esse decreto junto com a semana de realização do Carnaval. Primeiro, para quem tá no que a gente tanto fala da linha de frente, qual a comparação entre o momento lá atrás da pandemia e o momento atual, como repercutiu na área médica essa decisão anunciada pelo ministro da Saúde, doutor? Sandro, e ouvinte, o cenário da Covid não dá nem para comparar o cenário que a gente tinha no ano passado com o cenário atual, com relação aos indicadores da doença, número de casos, óbitos, cobertura vacinal, né? A gente pegar o cenário do ano passado, realmente era impossível que a gente tivesse uma festa nas características do carnaval, né? Com as pessoas aglomeradas, a cobertura vacinal ainda estava começando ainda a gente expandir vacina, né? E claro que a situação agora é bem mais favorável. Com relação à questão da autoridade, a questão da mudança do fluxo aí da emergência sanitária, a Covid ainda afeta bem negativamente a saúde de populações do mundo todo, né? E é um risco ainda contínuo de disseminação internacional da doença. Propriamente a OMS ainda não coloca que é uma endemia, né? E só a OMS para decidir de fato pelo fim da pandemia, né? Uma vez que essa emergência sanitária não afeta só o Brasil, afeta o mundo inteiro, né? E quando você coloca essa característica de sair do cenário de emergência sanitária, a gente fica preocupado, obviamente, porque quando você tem uma emergência sanitária, esses programas emergenciais, controle e saída de viajantes do país, lockdown, quarentena, as medidas, a aprovação emergencial, tudo isso fica um pouco alterado, por mais que nas declarações do Ministro da Saúde ele falou que não, né? Então a gente torce que, apesar dessa determinação, que a gente acha até que foi um pouco fora de época, né? Você tirar essa característica de emergência numa situação que ainda não é controlada, que não afete decisivamente a vigilância genômica, as variantes, a gente continuar observando o que está acontecendo com a pandemia, que a gente consiga dar passos para trás se realmente o cenário piorar, principalmente com relação ao investimento, pesquisa, vacina, que a gente não tenha uma situação desfavorável nesse cenário. Doutor, ainda agora falando, né, sobre o período que a gente está entrando, o Carnaval, a gente já tem o próprio argumento do ministro, né, uma queda no número de internações e mortes, avanço da cobertura vacinal, 40% da população já com duas doses, com a dose de reforço, e a gente tem pessoas que ainda não se sentem seguras. Eu sempre lembro da fala do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que Carnaval, para ser realizado, não pode ter regra de distanciamento social, não tem jeito. Para quem não se sente confortável, acho que não tem muito jeito de ficar em casa, não participar das festas, mas para quem vai para um bloquinho, por exemplo, que tipo de cuidado dá para ter para tentar evitar a exposição? Você colocou muito bem, Sandro. É muito difícil, né? A gente vê os modos, o nosso carnaval de rua no Brasil, né? As pessoas ficam próximas, as pessoas se abraçam, se beijam, até o contato físico que é praticamente impossível de você colocar regras, né? Quando você está em ar aberto, lá no bloquinho, uma boa circulação de ar, você tem 3 doses de vacina, é uma situação mais favorável, né? Obviamente que é impossível você manter distanciamento físico nas características de um bloco de rua. Agora, a dica que eu dou, Sandro, para quem está escutando a gente, é a questão de lugares fechados, né? Se você vai para um local, uma festa, um evento agora na quinta, sexta, carnaval, sábado e domingo, que você vê que está aglomerado a quantidade enorme de pessoas, que você não tem uma circulação de ar naquele local adequado, não tem janela, não tem ar-condicionado. Esse local, por mais que eu tenha uma baixa circulação de vírus em São Paulo, no Brasil de uma forma geral, é um local com potencial risco de ter a transmissão de vírus respiratórios, não só da Covid, né? Então, se você tiver uma máscara para entrar nesse local ou não, tentar evitar esses locais, eu sei que é difícil, né? Porque além dos blocos de rua vão ter festas, eventos, festas privadas, que a gente nem sabe ali a quantidade de pessoas. Então, nessa situação, por exemplo, um idoso, um vulnerável, alguém que não tem o esquema completo, uma pessoa que tem uma comorbidade, entrar nesses locais realmente é uma situação que pode trazer risco, né? E a gente também fala um detalhe, Sandro, que as pessoas esquecem do carnaval, não só na questão da Covid, é propriamente a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, né?
Então, usar preservativo, levar o seu kit de proteção também, né? Então, tudo isso aí, as coisas caminham muito juntas, né? Os vírus respiratórios, transmitidos pelo ar, e também as infecções sexualmente transmissíveis, que sempre a gente tem um boom aí depois do carnaval. Então, tomar um pouco de cuidado com relação à prevenção de HIV, de outras ISTs também, além da Covid-19. É importante, né, doutor? Muito importante, aliás. Bom, redução de danos, né? E não vamos falar só do carnaval agora, a gente teve vários festivais aqui, por exemplo, a nossa ouvinte está lembrando, né? O Alexandre, na verdade, lembra, olha, teve Lollapalooza, teve o carnaval ali no Jockey com 200 mil pessoas, não é só carnaval que tá rolando, as festas estão acontecendo, shows acontecendo, né? Bom, tô vacinada, tomei as 3 doses, não sou do grupo de risco, mas me expus num evento desses e vou visitar meus avós, por exemplo. Vale continuar usando máscara, continuar com aqueles cuidados? Em se falando, né, agora de população de risco, doutor? É muito boa a pergunta do nosso ouvinte, né? O que eu acho que pode ser bastante relevante essa questão da preocupação que a gente tem que ter com a população idosa para os vulneráveis. Se você vai visitar, tiver algum sintoma depois desse evento, não vá. Qualquer sintoma você pode até fazer o autoteste na sua máquina, vai estar disponível, né? Você ia dirigir a algum local, até mesmo se você não tiver sintomas muito importantes, quiser fazer um autoteste antes de ir, 72 horas antes, é uma boa ideia, tá? E especialmente, se você for ficar muito tempo, muito próximo, tentar usar máscara mesmo. A gente ainda tem uma circulação viral no Brasil, apesar de bem reduzida comparado ao ano passado, mas acho que a gente tem que ter cuidado a respeito com a população mais idosa. A gente, nos hospitais, vê gravidade nesses grupos populacionais, até mesmo as pessoas vacinadas. Então a dica fica: monitorize seus sintomas quando você for lá visitar seus avós ou pessoas que têm comorbidades. Se possível, faz um autoteste, ou se você não conseguir fazer autoteste, usa máscara o tempo inteiro quando você estiver próximo, especialmente evitar um contato muito de abraçar, beijar, ficar muito grudado ali na pessoa. Eu sei que é difícil nessa carga, a gente vive há quase 2 anos de Covid, que é esse isolamento social, emocional, afetivo que a gente limou das pessoas que a gente ama, mas tem que pensar em proteção também. Doutor, última pergunta ainda sobre esse assunto, ampliando um pouco, a gente, claro, antes da pandemia, uma coriza, um sintoma de gripe mais leve, aquele dá para trabalhar. Ia pro trabalho normalmente ou pra escola, enfim, a gente não tinha esse cuidado no geral. Ficava em casa quando estava derrubado mesmo. Ou ainda nesse momento da pandemia, melhor falando, qual é a orientação hoje médica para quem tem algum tipo de sintoma? Então, tá com coriza, tá com algum sintoma do tipo, tá um pouco resfriado, não sabe se é sinusite, em relação a trabalho, escola, qual a orientação que os médicos têm dado nos hospitais? Apesar da melhoria dos indicadores da Covid, sintomas respiratórios eles devem ser interpretados como possível quadro de Covid. Pode ser que não seja influenza, outras causas, você colocou bem, sinusite, outras patologias respiratórias, mas se está no seu ambiente de trabalho, começa a ter sintoma respiratório, conversa com a pessoa que trabalha, RH, já se teste, afastamento. E um detalhe que vai ficar muito dessa pandemia da Covid: se você está começando o sintoma no local, já coloque máscara, porque você vai estar protegendo as outras pessoas. Já que a gente está no momento agora de discussão de flexibilização total, retirar os seus sintomas usando máscara, se você começa ali com a corizinha, com o sintoma respiratório, imediatamente bota a sua máscara, porque se você estiver ali num período de transmissão, você pode estar passando por outras pessoas. Então a recomendação é usar máscara, testar o mais rapidamente possível e afastar das atividades de trabalho até que você tenha certeza que aquilo não é Covid, porque é assim que a gente também consegue controlar e não ter uma situação de piora de indicadores, também pensando na prevenção de outras pessoas. Até porque, né, ninguém mais tá usando máscara também, então é importante ainda mais, né? Bom, doutor, também vamos falar sobre um outro assunto, que teve um monte de gente que falava assim, não, mas ninguém mais fala de dengue, ninguém mais fala de chikungunya, é que realmente a gente estava passando por um período de menos casos, né? O Aedes aegypti, enfim, as doenças trazidas pelo Aedes aegypti, elas são cíclicas, a gente tem períodos aí em que aumentam os casos e períodos que diminuem, pelo jeito estamos vivendo no período de aumento, né, doutora? A Sara mesmo, né, que nossa fechadora aqui, falou que foi lá pro Nordeste e falou que tá cheio de casos de chikungunya. E como é que tá a situação aqui, doutora? A gente tá realmente passando? Vamos passar agora por um período mais crítico das doenças causadas aí pelo Aedes aegypti, trazidas pelo Aedes aegypti? Pois é, Mayara. O Aedes aegypti é um mosquito daqueles que a gente odeia ele, porque ele transmite... Tem algum que a gente Isso gosta, doutor? Mas ele, especialmente, a gente odeia ele mais do que os outros, porque além dele causar 3 ou 4 doenças infecciosas, a dengue, que é uma doença de epidemias explosivas no nosso país,
chikungunya, né, ambientes que não no Brasil, mas em causa até febre amarela urbana em alguns países do mundo, fora o Brasil, na África, né, a infecção pelo Zika vírus, e é muito difícil fazer controle de Aedes. Agora, imagina só o cenário da pandemia, o que aconteceu? A vigilância epidemiológica ficou toda focada para a Covid-19. Então, esse controle de foco de mosquito, das pessoas, da gente fazer a notificação adequada dos casos, ele praticamente se pulverizou nesses 2 anos. E o que aconteceu, né? Estação chuvosa, começou a chover, e a gente vê essa questão dos serviços de vigilância não estarem muito atentos, né? E a gente está vivendo no Brasil já nos últimos 2 meses um fenômeno de explosão de casos, não só na região sudeste, região norte e nordeste do Brasil, mas também na região sul, né? Porque a gente não tinha muitos casos de dengue alguns anos atrás, né, nesses estados da região sul do Brasil. E a gente precisa agora voltar de novo para as ações de controle do Aedes, né? O serviço de vigilância, de você falar com a população sobre foco de mosquito, de novo, aquela situação que a gente sempre comentou nos anos anteriores, água parada, explicar também para as pessoas quais são os sintomas de gravidade de dengue, né? Se tiver uma dor abdominal importante, vômitos, febre, a dor em volta do olho, que a gente chama de cefaleia retroorbitária, procurar os serviços de saúde, porque a dengue nunca deixou, né? A gente é uma endemia, quando a gente fala do Covid, a dengue é endêmica, mas ela pode virar epidêmica novamente, assim como a infecção pelo Zika vírus, chikungunya, podem causar complicações graves a longo prazo para as pessoas. Então, não esquecer essas doenças que são causadas por vetores artrópodes, por mosquito, e controlar o vetor mosquito é fundamental para a gente não ter essa situação chata de muitos casos de dengue, de Zika e chikungunya. Bom, doutor, a gente tem que lembrar também, a gente falou tanto de máscara, medida de prevenção. Não sei se você lembra dessa daqui, doutora. Muita gente esqueceu, não usa mais. Eu usei. Eu usei essa semana. A raquete elétrica vai voltar, né? Tendência agora. É tendência. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, e além disso, repelente, né? Se você vai viajar agora no carnaval, vai para uma área de foco de dengue, leva seu repelente, né? Eu sei que é difícil usar roupas de mangas compridas, porque está quente, né? Nós estamos, apesar de estar no outono, tem lugares do Brasil que vai estar quente, leva seu repelentezinho também, que é outra ferramenta de prevenção, além de vacina, de máscara, de camisinha, de tudo que a gente falou hoje no nosso bloco aí de discussão. No bloco. Esse bloco passa aqui pela rua, passa pela Band News FM, é o bloco do Dr. Álvaro Furtado, né? Sempre trazendo aí, né, informações importantíssimas pro nosso dia a dia. Agora não é só mais Covid, né, doutor? Agora tem dengue, chikungunya, febre amarela, o que você quiser aí no que tem. Muito obrigado, gente. Doutor, obrigado. Até a próxima.